noite a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos fazer reflexão. Vamos refletir sobre o que é veneno. Então, vamos começar, né? Gratidão a todos por estarem entrando na live. Muita gratidão por todo mundo estar aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos refletir o que é veneno. Veneno é qualquer substância que, ao ser ingerida, inalada, injetada ou entrar em contato com o organismo, pode causar danos, intoxicação ou até, partir desta para melhor. Dependendo da dose, até substâncias comuns pode se tornar veneno, como água, sal em excesso, né? Mas agora não é esse ponto que eu quero chegar, né? Então, os venenos podem ser naturais, produzidos por plantas, animais, como cobra, aranha, escorpião, ou micro-organismos, né? E sintéticos, criados pelo homem, como pesticidas, produtos químicos, industriais, medicamentos em doses inadequadas, né? Então, é isso. Boa noite a todos. Muita gratidão por todo mundo estar entrando aí. Então, o veneno, ele pode afetar diferentes sistemas do nosso corpo, como o sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, digestivo, emocional. O tratamento depende do tipo de veneno que é ingerido, né? Aí vai ter os antídotos, lavagem gástrica, suporte médico, né? E intervenção do intestino. Mas o que eu quero com tudo isso? O que eu quero falar de veneno? Né? A parte medicamentosa não é a minha área. Né? Então, agora nós vamos falar sobre a resposta xamânica, que carrega profundidade na sabedoria. Então, os xamãs, né, eles apontam que o veneno não é apenas uma substância tóxica, mas tudo aquilo que ultrapassa nossas reais necessidades e desequilibra a nossa existência. Então, eu vou repetir. Vamos lá, boa noite a todos, muita gratidão por estarem comigo. Se vocês podem estar escutando meu cachorro roncar, que ele está dormindo aqui do lado, tá? Então ele fica roncando, ele ronca alto. Então eu vou falar sobre a resposta xamânica de veneno. Então ele aponta que não é apenas uma substância tóxica o veneno, mas tudo aquilo que ultrapassa nossas reais necessidades e desequilibra nossa existência. Isso inclui alimentos, comer em excesso pode prejudicar o corpo, poder, a busca desmedida pode corromper e causar sofrimento, amor, quando se torna possessivo, obsessivo e deixa de ser saudável. O dinheiro, acumular além do necessário, pode gerar ganância e desconexão espiritual. Então é esse tipo de veneno que eu quero trazer aqui hoje. Veneno do excesso. É uma reflexão sobre a sabedoria xamânica. Tá? Então, quando perguntaram a um xamã o que é veneno, sua resposta foi tão simples quanto profunda. Tudo além do que precisamos. Então, todo excesso, ele traz problemas também. Tudo além do que precisamos. Esta frase, à primeira vista, parece enigmática, mas carrega um ensinamento universal sobre o equilíbrio, a moderação, o autoconhecimento. Ela nos convida a olhar para a essência da vida e a reconhecer que muitas vezes o que nos prejudica não está fora de nós,
mas em nossas próprias escolhas e desejos desmedidos. Então, a sabedoria do equilíbrio. O ser humano vive em um constante estado de busca. Busca por conforto, busca por conhecimento, busca por reconhecimento, busca por segurança, por felicidade e assim vai. No entanto, ao ultrapassar o limite do necessário, entramos em um terreno perigoso, onde o que era benefício se transforma em veneno. O excesso desequilibra a harmonia que deveria reger nossa existência. Então, vamos dar um exemplo. A água, fonte da vida, pode causar a morte por intoxicação hídrica quando consumida em excesso. O mesmo ocorre com o alimento, que em quantidade exagerada leva ao sofrimento do corpo e da alma. Assim, o ensinamento xamã nos alerta que a essência do veneno não está na substância em si, mas no uso desmedido dela. Então, o excesso e o desequilíbrio interior. Não se trata apenas de excessos materiais, mas também de excessos emocionais e espirituais. O amor, por exemplo, quando puro e equilibrado, é fonte de cura, de conexão. Contudo, quando tomamos por possessividade, ciúmes ou apego descontrolado, ele se torna tóxico. A ambição que nos impulsiona a crescer pode virar ganância e corroer os nossos valores. Então, neste contexto, o veneno surge como um reflexo do nosso distanciamento da essência. A busca desenfreada por mais, querer mais, possuir mais, revela uma desconexão com o presente, com o que realmente necessitamos, tornando-nos escravos do desejo, que nunca se sacia, perpetuando um ciclo de insatisfação e sofrimento. Eu vou beber água. Dá licença. A relação entre o veneno e a consciência. O veneno, portanto, não é apenas físico, mas também mental e espiritual. A necessidade de mais dinheiro, de mais poder, de mais reconhecimento, além do suficiente, não nos engrandece, mas nos aprisiona. Assim, cabe a cada um de nós desenvolver a consciência para discernir o que é essencial do que é supérfluo, o que alimenta e o que envenena. A consciência plena é como a sabedoria xamânica. Ela nos ensina a viver em harmonia com a natureza e com nós mesmos. Essa harmonia só pode ser alcançada quando compreendemos que o suficiente é uma bênção e que o demais é um peso. O papel da simplicidade. A simplicidade é frequentemente desprezada em uma sociedade que glorifica o excesso. É o antídoto para o veneno. Viver com menos, mas com propósito, é uma forma de reconectar-se com a sua essência. É aprender a valorizar o que temos, ao invés de buscar continuamente o que nos falta. Isso é um vício, né? A prática da gratidão é um exercício poderoso. Ao sermos gratos pelo que já possuímos, pelo alimento que nos nutre, pela casa que nos abriga, pelas relações que nos fortalecem, encontramos a satisfação que nos protege do excesso. A simplicidade, portanto, não é renúncia, mas a capacidade de reconhecer a abundância no essencial.
Difícil? Difícil, mas não impossível. A busca pelo equilíbrio. A resposta do xamã ecoa como um convite à reflexão profunda sobre a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. O veneno não é algo externo. Ele nasce de nossos excessos, de nossa incapacidade de discernir entre a necessidade e o desejo. Quando vivemos com consciência, entendemos que menos é mais e que o verdadeiro equilíbrio está em honrar o suficiente. O antídoto para o veneno do excesso não está em acumular, mas em libertar-se. Não está em buscar mais, mas em encontrar plenitude no agora. Assim, a sabedoria xamânica nos lembra que o caminho para uma vida saudável e plena começa na simplicidade e no respeito aos limites que a própria natureza nos ensina. Então, essa profundidade do veneno, né? Como que é isso? É uma jornada pela alma humana. A sabedoria xamânica, quando afirma que tudo além do que precisamos é veneno, oferece uma visão universal que transcende as culturas e religiões. É uma mensagem que fala diretamente à essência do ser humano, convidando-nos a olhar para dentro, onde habitam nossas motivações, desejos e fragilidades. O conceito de veneno aqui não se limita ao literal. Ele assume um caráter simbólico, representando tudo aquilo que nos desvia do caminho natural, que sobrecarrega a nossa alma e que nos afasta de nossa verdadeira natureza. Para compreender plenamente esse ensinamento, é necessário mergulhar nas dimensões do corpo, da mente, do espírito, onde os excessos manifestam suas toxinas de maneira muitas vezes invisíveis. O corpo e o veneno do desequilíbrio. O corpo humano é um templo de equilíbrio. Cada órgão, cada célula opera em perfeita harmonia, como uma sinfonia. Contudo, quando o excesso entra em cena, seja por alimentos em demasia, consumo abusivo de substâncias ou negligência dos ritmos naturais do corpo, essa sinfonia é interrompida. A obesidade, por exemplo, é frequentemente um reflexo de excessos de alimentos, motivados não pela fome, mas pela tentativa de preencher um vazio emocional. O corpo responde acumulando toxinas físicas e emocionais, que resultam em doenças. E da mesma forma, o sedentarismo, o uso abusivo de remédios ou drogas e até a privação de sono são formas de veneno que nós mesmos criamos ao ignorar os limites da natureza. Os limites naturais, né? A mente e o veneno da exigência. O excesso também. Peraí, deixa eu arrumar a câmera. O excesso também se infiltra na mente. Vivemos em uma era que glorifica a produtividade, onde ser suficiente nunca parece bastar. O perfeccionismo, a necessidade de estar sempre ocupado, de provar nosso valor incansavelmente, sobrecarrega a nossa mente e alimenta o veneno do estresse e da ansiedade. A mente, que deveria ser um espaço de criação e paz, torna-se um campo de batalha,
Pensamentos acelerados, comparações constantes, preocupações intermináveis criam um ciclo de insatisfação. E aqui, o veneno do excesso não é físico, mas mental. Elimina a capacidade de viver o presente e encontrar o contentamento no momento atual. Então, o espírito e o veneno do apego. No campo espiritual, o excesso toma a forma do apego. Apego ao material, ao poder, às pessoas ou até mesmo a crenças rígidas. Quando nos fixamos demais em algo, perdemos a conexão com o fluxo natural da vida, que exige momentos, desapegos e transformações. O apego ao dinheiro, por exemplo, cria o medo constante de perder. O apego a relações possessivas sufoca a liberdade do outro e a nossa própria. Até mesmo o apego a ideias fixas podem limitar nossa expansão espiritual, tornando-nos prisioneiros de dogmas e preconceitos. Nesse sentido, o veneno espiritual é sutil, mas devastador. Ele endurece o coração, cria barreiras internas e nos afasta do divino, que só pode ser encontrado em um estado de abertura, frigidez e entrega. A natureza como mestre do equilíbrio. A natureza, em sua sabedoria ancestral, nos ensina que o equilíbrio. As árvores crescem até o ponto em que suas raízes podem sustentar. Os rios correm sem acumular mais água do que podem carregar. Cada elemento opera dentro de um ciclo, respeitando o limite natural. E quando o ser humano ignora esses limites e busca mais recursos, mais controle sobre o ambiente, mais poder sobre os outros, ele rompe esse ciclo. O resultado é o veneno do desequilíbrio ambiental, mudanças climáticas, escassez de recursos e a destruição dos próprios alicerces que sustentam a vida. O veneno invisível, o ego e a insanidade. No cerne do excesso está o ego. Ele que sussurra que nunca temos o suficiente, que sempre precisamos de mais para sermos completos. Esse veneno invisível nos mantém preso em uma busca incessante, como um copo furado que jamais se enche. Esse é um perigo, gente. A ansiedade, alimentada pelo ego, não nos permite reconhecer a abundância que já possuímos. Estamos constantemente projetados no futuro, acreditando que a felicidade está no próximo objetivo, enquanto negligenciamos o presente. O ego, nesse sentido, é o maior fornecedor de veneno, pois nos faz acreditar que somos separados do todo, que precisamos competir, acumular, controlar. É uma reflexão profunda. E qual é o antídoto? O antídoto é a consciência e a simplicidade. Se o excesso é o veneno, o antídoto é a consciência. Tomarmos consciência, o entendimento. É ele que nos permite discernir entre o que realmente precisamos e o que é supérfluo. É ele que nos conecta ao momento presente, onde encontramos a plenitude que procuramos fora de nós. E a simplicidade, por sua vez, é a prática espiritual. Não significa privação, mas a escolha consciente.
É viver com o que basta, valorizando a qualidade sobre a quantidade. É aprender a dizer não ao que nos sobrecarrega e sim ao que nos nutre. O chamado à moderação. Então, o ensinamento do xamã não é apenas uma advertência, mas um chamado à transformação. Ele nos desafia a questionar nossas escolhas e a viver de forma mais alinhada com a nossa verdadeira natureza. O veneno do excesso está... Olha o meu cachorro latindo aí. O veneno do excesso está em todos os aspectos da vida, mas também está a cura, no equilíbrio, na gratidão, na sabedoria de reconhecer que muitas vezes o suficiente é mais do que bastante. E ao aceitarmos esse chamado, abrimos as portas para uma vida mais leve, mais consciente e mais conectada com o que realmente importa. E assim, transformamos o veneno em remédio, o excesso em plenitude e a busca incessante em um encontro com a paz interior. Ele engasgou com a água, ele estava tomando água. Ele é velhinho, viu, gente? Meu totó é velhinho. E ele tem asma e problema de coração. Então aí ele respira assim muito mal mesmo. Mas se Deus quiser, vai que vai, né? Vai que vai. Mas ele late, viu? Ele não pode ver nenhum movimento. Eu tô na minha sala, ele não pode ver nenhum movimento. Se meus filhos se movimentam, ele late e avança. Mas vamos indo. Então lá, o veneno, perspectiva alquímica. A afirmação do xamã, tudo além do que precisamos é veneno, ressoa como um princípio alquímico que transforma a forma como enxergamos a vida. E essa visão nos convida a uma jornada profunda, onde cada aspecto da existência pode ser transmutado. O excesso se torna consciência e o veneno se revela como um mestre oculto, nos guiando ao autoconhecimento. E essa reflexão ela vai além do óbvio, pois o veneno é tanto um agente destrutivo quanto um portal de cura. Ele expõe, onde ultrapassamos os limites do necessário, mostrando que ao reconhecer e transformar nossos excessos, encontramos equilíbrio e sabedoria. Então, o veneno como reflexo de nossas sombras. O veneno que consumimos em forma de desejos excessivos, apegos desmedidos e ambições insaciáveis, não vem de fora, ele vem de dentro de nós. Ele nasce das sombras da alma, dos medos, das carências, da ilusão e do que projetamos no mundo. Então, o desejo por poder, por exemplo, ele reflete uma insegurança interior. A busca inconstante por acúmulo pode ser um sintoma de medo e escassez. O apego a relações tóxicas revela a dificuldade de encontrar plenitude em si mesma. Neste sentido, o veneno é um espelho que expõe aquilo que ainda precisamos curar. Então, o xamã nos ensina que o antídoto para essas sombras não é negar o veneno, mas integrá-lo, assim como na alquimia, onde o chumbo é transformado em ouro. Ou que nos intoxica, pode ser transmutado em consciência. Então, esse excesso, como desconexão do ciclo natural. O excesso é, em essência, uma desconexão com o ritmo da natureza. Na Terra, tudo segue um ciclo perfeito de nascimento,
crescimento, declínio e renovação. E quando ultrapassamos esses ciclos, ao extrair mais recursos do que é necessário, ao trabalhar além do limite ou alimentar um desejo incessante por mais, rompemos a harmonia natural. E essa ruptura nos leva ao sofrimento, não apenas em nível pessoal, mas coletivo. As crises ambientais, por exemplo, são reflexo do veneno do excesso humano. Desmatamento, poluição, exploração desmedida. Assim, a sabedoria xamânica nos lembra que o equilíbrio pessoal está intrinsecamente ligado ao equilíbrio planetário. Tudo é interligado. Tudo. Então, esse excesso e a mente consumista. Vivemos em uma sociedade que glorifica o mais. Somos mais bombardeados por mensagens que nos dizem que precisamos de mais dinheiro, de mais sucesso, de mais reconhecimento. De mais, de mais, de mais. E essa mentalidade consumista nos envenena ao criar uma constante sensação de inadequação. Nunca somos ou temos o suficiente. E esse veneno psicológico, ele alimenta a ansiedade, o estresse, a depressão. E a felicidade se torna uma miragem, sempre no horizonte, mas nunca alcançada. E o xamã, porém, nos lembra que a verdadeira satisfação está na simplicidade do ser, do viver, com o que precisamos, reconhecendo a abundância que já existe em nossas vidas. A dimensão espiritual do veneno. Então, em um nível espiritual, o veneno do excesso é a desconexão com o divino. Quando buscamos preencher nosso vazio interior com coisas externas, nos afastamos da fonte da paz, da plenitude que reside dentro de nós. E essa busca exterior é como tentar apagar tentar apagar o fogo, né? A tentar cessar a sede com água salgada. Quanto mais consumimos, mais sedento ficamos. O antídoto está na reconexão com a nossa essência divina. Aquilo que nos ensina que jamais, somos completos. Na meditação, contemplação, na prática espiritual, isso nos ajuda a acessar essa fonte interior, dissolvendo o veneno do ego. A transformação do veneno é o caminho alquímico. Então, a transformação do veneno em remédio é uma prática que exige coragem e humildade. Primeiramente, precisamos reconhecer os nossos excessos. Isso não é fácil, pois o veneno muitas vezes se disfarça como necessidade de trabalho extra, que parece indispensável, o amor, que na verdade é apego, o sucesso, que nos custa a paz. Depois, é necessário desapegar. Isso não significa abandonar tudo, mas fazer escolhas conscientes. Perguntar-se: isso é essencial? Isso me nutre ou me intoxica? Estou buscando preencher uma necessidade verdadeira ou um vazio ilusório? Essas são perguntas que devem ser feitas a nós mesmos. E só nós podemos responder para a nossa vida. E por fim, é preciso nutrir o suficiente. Essa é a verdadeira alquimia. Viver com o que nos basta, cultivando gratidão e presença. E quando reconhecemos que o essencial já está em nossas mãos, o veneno se dissolve, dando lugar à plenitude. E vamos encarar o veneno como mestre,
Curiosamente, né, o veneno, ele não é apenas algo a ser evitado, ele também é um mestre. Ele nos ensina sobre nossos limites, nossas sombras, nossas verdadeiras necessidades. Sem ele, talvez nunca perceberíamos a importância do equilíbrio. Então, na filosofia taoísta, o yin e o yang representam essa dualidade. O veneno e o remédio coexistem. O caminho da sabedoria é aprender a navegar entre eles. Da mesma forma, o excesso mostra o valor da moderação. E a escassez nos ensina a importância da abundância consciente. Então, para que a gente tenha uma vida em harmonia, o ensinamento do xamã é, em última análise, um convite à harmonia. Ele nos pede para viver de acordo com as leis naturais, respeitando nossos limites e reconhecendo o valor do suficiente. Viver sem excesso não é uma renúncia, mas um resgate. É retornar ao centro, onde encontramos a paz, o equilíbrio, a conexão com o divino. É reconhecer que o veneno, ao ser integrado e transmutado, se torna um remédio poderoso, que nos cura e nos guia em uma jornada de evolução. E assim, a sabedoria do xamã nos lembra que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em ser mais presente, mais consciente, mas em paz. E o veneno do excesso, quando compreendido, transforma-se na mais preciosa lição de vida. Muita gratidão a todos vocês, por todos esses corações, centenas de corações, por tudo aquilo que vocês me escreveram, pelos flashes, pelos presentinhos, por tudo, gente. E eu espero ter contribuído com o entendimento xamânico hoje, tá? Gratidão a todos, beijo na alma e boa noite. Tá? Boa noite e gratidão por tudo, por vocês estarem aqui comigo. E pelos presentinhos, pelos coraçõezinhos. Beijo na alma.